Eu sempre avisei aqui, fruta podre cai sozinha e não iria demorar muito para chegar a vez do Lulu. A esquerda que há pouco tempo atrás alucinava, pedindo inclusive um Nobel da Paz para o Lulu. E esse Nobel chegou como o Lulu sendo persona não grata lá em Israel e a imagem do Brasil completamente sujada perante ao mundo. As consequências de ter um ex-presidiário como presidente de um país estão chegando e a coisa pode piorar ainda mais. Mas o que acontece quando a esquerda causa uma crise gigantesca no Brasil? É só chamar o Bolsonaro, que a mídia vai fazer o seu papel. Pois é, a Polícia Federal acabou de intimar o Bolsonaro a depor sobre aquela tentativa de golpe que nunca aconteceu. Esse depoimento que está marcado para o dia 22. E agora a esquerda conseguiu uma nova narrativa para a mídia falar durante 24 horas e tentar colocar embaixo do pano a grande crise internacional que o Lulu causou. Mas bom, essa nova narrativa parece que não está adiantando muito, já que essa grande crise que o Lulu causou não está mudando muito o foco da grande imprensa. Segundo a própria Folha de São Paulo, o puxadinho do Lulu disse que as falas dele sobre Israel é problemática e vai enfraquecer do governo. Pois é, o mundo inteiro repudiou o Brasil, até mesmo a imprensa, puxadinho do governo, não conseguiu defender essa crise aí. Mas tem uma pessoa, apenas uma pessoa, que ficou do ladinho do Lulu. Nada mais, nada menos do que Daniela Lima. Ela que vestida de vermelho, passou todo o pano possível para o seu grande amor, o Lulu. Mas se tem uma coisa que passa pela cabeça da esquerda nesse momento, é o que era ruim, vai piorar mais ainda. Isso porque aquele grande evento do dia 25 continua marcado, e se for um sucesso maior ainda do que já é esperado, com certeza vai dar mais força ainda para o impeachment do Lulu. Sem falar que o mundo inteiro, inclusive Israel, vai ver que o Lulu está isolado aqui no Brasil, e que ele não tem apoio diplomático e muito menos popular. O fim da linha de Lula finalmente chegou, e quem diria, quem cavou a sua própria cova foi ele mesmo. A coisa ficou tão insustentável que até aliados do Lula estão apoiando esse pedido de impeachment e vê isso como uma grande possibilidade. O Lulu que conseguiu mais uma vez bater um recorde histórico negativo no país. O pedido de impeachment dele bateu 134 assinaturas de deputados, sendo assim o pedido de impeachment com mais apoio político da história do Brasil. O engraçado é que o papai Lulu conseguiu bater esse recorde em cima da mamãe Dilma, ela que passou para segundo lugar com o impeachment que mais teve assinaturas da história. Na época bateu 124 e ela foi empichada do governo. Mas quem estará com a faca e o queijo na mão é o Arthur Lira, ele que é presidente da Câmara, e o impeachment irá passar pelas suas mãos. E isso é um baita de um problema, já que o Arthur Lira, ele possui um grande de um rabo preso, e inclusive já deu sinais que poderia arquivar esse pedido de impeachment, mesmo com toda a pressão popular e política pra cima disso. Mas dessa vez a pressão política é tão grande que o Arthur Lira foi colocado em um verdadeiro checkmate. O presidente da Câmara que inclusive já foi intimado e que se ele arquivar esse pedido de impeachment, eles irão abrir mais um pedido, mas desta vez contra Arthur Lira. Mas sabe quem anda muito preocupado com toda essa crise diplomática que foi causada pelo Lulu? Pois é, o Exército Brasileiro. O exército brasileiro que está preocupadíssimo com toda essa crise diplomática. E um possível fim das relações entre os países prejudicaria a continuidade de projetos e acordos que já existem. O exército de Israel que tem uma das principais tecnologias militares do mundo e muitas delas cedidas ao próprio Brasil, que sofreria e muito com o fim do relacionamento. Mas não é só porque o Lulu foi buscar problemas lá fora, que aqui no Brasil não tem mais. Sim. O grupo Carrefour vem sofrendo e muito com as péssimas decisões econômicas desse governo. O Carrefour que fechou mais de 123 lojas no Brasil e tem um prejuízo de mais de 500 milhões de reais. Entre janeiro, lá no começo do governo, e dezembro do ano passado, o prejuízo alcançou quase 800 milhões de reais. O resultado de tudo isso é milhares de funcionários demitidos e a crise econômica aumentando cada vez mais. Mas não está fácil para quem usa a moeda e não está fácil também para aqueles que criam a moeda. Os funcionários do Banco Central no Brasil decidiram fazer mais uma vez uma paralisação de 48 horas. Os funcionários que afirmam que suas reivindicações não estão sendo atendidas pelo governo do Lula. A esquerda está em desespero porque Bolsonaro ficou em silêncio durante seu depoimento lá na PF. O mais engraçado é que essa mesma esquerda sempre lutou para calar esse mesmo Bolsonaro. Mas calma, esquerdista, o dia do Bolsonaro falar será dia 25 de fevereiro, o próximo domingo, dia que todo esquerdista ficará em desespero, em posição fetal chorando no banheiro. Sim. Todo o PT está amedrontado
amedrontado com esse domingo aí. E desespero é bem pouco para explicar o que o PT está passando. Eles que acionaram o Ministério Público Federal contra o ato lá no dia 25, convocado pelo seu Jair. A esquerda que está tentando fazer de tudo que é possível para que esse grande ato na Avenida Paulista não aconteça. O engraçado é que nessa ação do PT, para que não aconteça os atos de dia 25, eles pedem a defesa do Estado Democrático de Direito, mas impedindo para que pessoas democraticamente vão às ruas para defender o Estado Democrático de Direito. E todo esse desespero chega a ser covarde e antidemocrático. Covardia tipo Lindenberg Faria. O deputado esquerdista disse que quem for às manifestações do dia 25 estão comprando uma passagem direta para a Papuda. Recado claro de desespero e ameaça contra aquelas pessoas que vão pra rua democraticamente se manifestar. E esse com certeza é o sinal mais claro que esse pessoal de vermelho aí quer calar as ruas, e se você ceder a eles, a sua liberdade vai acabar. Sim. E para garantir mais ainda a segurança nesse evento de dia 25, o Tarcísio Freitas foi logo fazendo uma limpeza geral na Polícia de São Paulo. O Tarcísio Freitas promoveu coronéis linha pesada nas chefias da PM de São Paulo, e comandantes classificados como moderados serão rebaixados em trocas feitas em mais da metade dos cargos lá do alto escalão da PM de São Paulo. E por que tanto medo desse povo se manifestando democraticamente? Basicamente, a esquerda teve um grande flashback em sua cabeça. Um pesadelo do passado voltou à tona e agora eles estão em completo medo. Lá em 2016, a Dilma levou seu impeachment. Impeachment esse que foi aberto com apenas 124 assinaturas. E agora em 2024, o impeachment de Lula está sendo protocolado com mais de 142 assinaturas, o dobro do que a Dilma teve. E isso sem manifestações. E agora com a volta das manifestações, aí que o bicho pega de vez. Ah, e não é qualquer manifestação, são mais de 700 mil pessoas que são esperadas nesse grande evento na Avenida Paulista, e o mundo inteiro vai ver. E o jogo político no Brasil se resume em quem tem mais força. Por isso, não ironicamente, irão dobrar essa aposta. Já estão falando da prisão de Bolsonaro logo na segunda-feira para abafar todo o evento do dia anterior. E o pior de tudo é que a esquerda entrou em um verdadeiro checkmate, porque se prender Bolsonaro, a popularidade e manifestações aumentam, e se deixar o homem solto, aumenta também. A democracia no Brasil está a todo vapor, mas ai de você se falar um ai. Mais de 500 mil pessoas irão comparecer lá na Avenida Paulista para o grande evento que foi convocado pelo seu Jair. Esse evento que está caindo como uma tempestade na cabeça de muita gente aí. O desespero é tanto que estão culpando o Bolsonaro por algo que ainda nem aconteceu, e muito provavelmente nem vai acontecer. Segundo o jornal O Globo, uma pessoa ligada lá aos iluminados do Brasil deu um grande recado para o seu Jair, e que se ele falar um ai sobre eles, será preso. O mais incrível é que esse ato é de apenas um dia, apenas um domingo, e tem mais apoio político e popular do que todo o governo e a carreira política do Lula. Governadores, deputados, senadores e a população inteira está apoiando e vai comparecer no ato. E o mais incrível é que seu Jair não precisou tirar um tostão sequer do seu bolso para comprar todo esse apoio aí. E isso é uma coisa bem diferente do que acontece com o Lulu, por exemplo. O Lulu que viu seu impeachment protocolado com mais de 142 assinaturas. Esse aqui é um recorde histórico de assinaturas. Vale lembrar que para a mamãe Dilma ser impeachmentada, ela precisou de apenas 124 assinaturas e foi tirada do seu cargo. O Lulu, é claro, entrou em um grande desespero e chamou o Arthur Lira para uma reunião amigável e liberou cerca de 20 bilhões de reais para que o Arthur Lira não abra o processo de impeachment do Lula. Pois é, o Lulu prometeu que esses valores serão empenhados até o final de julho, mas parece que isso é uma coisa que não vai acontecer. Isso porque, segundo algumas informações, Geraldo Alckmin teria afirmado que essa promessa de 20 bilhões de reais feitas por Lulu em troca de proteção do Congresso contra o impeachment é simplesmente insustentável e não há a mínima possibilidade de acontecer. Vale falar que, apesar da arrecadação histórica de impostos no Brasil no começo deste ano, as coisas não andam nada bem se for falar de dinheiro no país. Isso porque as contas públicas teve uma piora de 375 bilhões em 2023 e a tendência deste ano é a coisa piorar. E o fracasso que a esquerda é uma coisa que a própria esquerda já está começando a admitir. Segundo o professor esquerdista de filosofia lá da USP, ele disse que a esquerda morreu no Brasil e a direita está com mais força do que nunca, se tornando a única força real no país. E olha, ele disse tudo aquilo que a esquerda odeia admitir, o que, segundo o professor, a vitória de Lulu nas eleições foi apenas um respiro momentâneo. E isso já está começando a acabar. E todo esse poder que a esquerda perdeu nas ruas, por exemplo, são por conta do fim lá daquele imposto sindical que acabou. Esse incentivo fiscal era principalmente para agariar apoio para o Lula durante eventos e manifestações
quem apoia a esquerda. E como a esquerda, apesar de ser comunista, nunca faz nada de graça e precisa do capitalismo, agora sem esse incentivo fiscal, eles não conseguem mais ir pra rua. E é claro que a esquerda iria convocar uma grande manifestação para esse sábado, dia 24, com o objetivo principal, bater de frente com as manifestações de direita na Avenida Paulista amanhã. O detalhe é que a esquerda esqueceu de convocar a própria esquerda, e ninguém foi nesse grande evento. A maior manifestação da história do Brasil simplesmente abalou as estruturas de muita gente de vermelho por aí. Sim. Mas essa tal democracia no Brasil, ela é bem diferente. Teve até jornalista europeu sendo interrogado pela PF aqui no Brasil, porque iria cobrir essa manifestação na Avenida Paulista. E por coincidência, isso é algo bem comum que acontece lá na Venezuela de Nicolás Maduro, amigo do Lula. Mas as mídias de todo o mundo fizeram uma coisa que as mídias no Brasil não fizeram, que foi mostrar essa manifestação do jeito que ela foi. Todas as línguas de todo o mundo mostraram a grandeza do evento e a força que a direita tem. E uma coisa que eu vi muito foi que em meio a essas notícias internacionais sobre o evento na Avenida Paulista é que foi colocado muito a bandeira de Israel. E isso deixa muito claro que o mundo todo agora viu que o Lulu não só está sozinho internacionalmente, diplomaticamente, mas também nem o povo brasileiro está junto com esse homem aí. O Lulu está isolado e não consegue manter nem a sua própria militância, e exatamente esse é o motivo porque a esquerda não convoca nenhuma manifestação. E se por algum motivo você ligou a TV no dia de hoje, você percebeu claramente que hoje foi dia de cinzas para a imprensa brasileira. E o mais hilário é que a imprensa foi obrigada a mostrar esse grande evento, que chegou a colocar mais de 800 mil pessoas nas ruas. Dia bem difícil para esses jornalistas aí, não é? Pois é, mas para o Lulu também não está sendo diferente. O Luluzinho, que ficou visivelmente desconfortado durante uma coletiva de imprensa no dia de hoje. Ele que foi perguntado sobre o grande evento convocado por Jair Bolsonaro, e ficou tão irritado com a pergunta que nem sequer respondeu. E se não bastasse isso, a jornalista foi vaiada democraticamente pelos aliados do Lulu. Mas é claro que no dia de hoje, toda essa democracia iria aparecer. O pastor Silas Malafaia, ele participou desse grande rato, e vou falar, ele lavou a alma de muitos brasileiros. Pois é, agora a democracia irá colocar o Silas Malafaia como investigado numa dessas dezenas de inquéritos que foram abertos. Mas o que falar desse povo que é tão acusado de ser golpista, não é? Esse povo de verde e amarelo que realmente é muito maldoso. Eles que depois do evento lá na Avenida Paulista cometeram um ato simplesmente imperdoável. Depois do grande evento, pessoas de verde e amarelo foram simplesmente flagradas com sacos de lixo na mão, limpando toda a sujeira nas ruas. O ato de ontem foi um ato democrático, foi um ato respeitoso, foi um ato sem conflitos. Sim. E do outro lado, lá daqueles criadores de narrativas, continua a destruição total. A Fátima Bernardes foi a nova vítima do serrote da Rede Globo. Ela que foi demitida e deixou a emissora após 37 anos trabalhando lá na casa. Vale lembrar que Fátima Bernardes era um dos maiores nomes da emissora e recebia um dos mais altos salários.